Pai do Senhor, amor da Virgem Maria, sou missionário servo Roberto. Sou apenas uma voz. Esse é o meu carisma, ser uma voz. Servo a exemplo de João Batista, porque nós temos que tomar o exemplo de João Batista, preparar um povo para receber verdadeiramente a Cristo. O que eu fiz um estudo aqui, coluna da verdade. Em 1 Timóteo 3,15, a igreja é coluna sustentáculo da verdade, o baluarte. Que verdade é essa? Tem que seguir a tradição. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja, que vai ser uma igreja que é a coluna, o sustentáculo da verdade. Em Efésios 10:3, as potestades celestes será conhecido pela igreja, que é a coluna sustentáculo da verdade. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Colossenses 18, Cristo é a cabeça. Em Atos Apóstolos 12:28, Deus constituiu, 1 Coríntios 12:28, Deus constituiu primeiramente na sua igreja os apóstolos, que é coluna sustentáculo da verdade. Em Efésios 5:27, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, mas santa, sem defeito, semelhante, mas santa e irrepreensível, sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito, mas irrepreensível, para repreender, para mostrar a verdade. Que ali a base está sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Tanto quando o Espírito Santo veio ali sobre os apóstolos reunidos no cenáculo, junto com a mãe da igreja, Maria, Pedro começou a pregar, começou a anunciar ali no templo do rei Salomão. Porque o Espírito Santo, ele é a alma da igreja, Mateus 28, 19, 20. O Espírito Santo vai estar na igreja, que é um só Espírito, uma só fé, um só batismo. Efésios 4 e 5. E as potestades celestes será conhecido pela igreja, que é a coluna sustentável da verdade. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. João 8:32, conhecer a verdade vos libertará. A verdade vai ser conhecida pela igreja. João 8:32, Efésios 3:10. Assim, de hora em diante, as denominações e a potestade celeste podem ser conhecidas. Celeste podem se conhecer pela igreja. A infinita diversidade da sabedoria. João 8:32. Conhecerei a verdade vos libertará. A verdade está na igreja. Se surgir pessoas pregando, falando que a verdade não, a verdade vai estar na coluna, no sustentáculo, porque os próprios Satanás estão segurando de luz. Irão pregar vários Jesus diferentes, segundo Coríntios 11:4, e as pessoas vão aceitar. O diabo, ele trabalha assim, meu irmão. Ele quer trabalhar de acordo com como Deus trabalha. Tem os profetas enviados por Deus e tem os profetas enviados por Satanás, se passando por servo, por missionário, por profeta de Deus. São ovelhas disfarçadas em lobos. Aqui a igreja está mostrando para nós que sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Que igreja é essa? Que é a coluna sustentáculo da verdade. Que igreja é essa? Que tem unidade. É um só Espírito, é um só fé, é um só batismo. Filipenses 2:2, a mesma unidade. Foi constituída com sangue. Ali na cruz, Atos dos Apóstolos 20:28. Que igreja é essa que foi fundada, edificada? Sem ruga, sem mancha, sem qualquer outro defeito, mas santa e irrepreensível. Não há dois evangelhos, é um evangelho só, é uma só fé, é um só Senhor, é um só modo de pregar, é um só modo de andar, e é uma pregação só. Como vai dizer aqui em Gálatas. O apóstolo Paulo, ele é bem claro. Os apóstolos pregavam a mesma coisa, meu irmão. A mesma unidade, o mesmo procedimento, a mesma fé, o mesmo Espírito. O mesmo evangelho. Hoje você vê essas igrejinhas aí, cada um pregando uma coisa, cada um anunciando uma coisa. Ali está a verdade, ali está a verdade. Igreja, denominação ABC está a verdade. Não, meu irmão, é uma só verdade. Tem que seguir de acordo. Olha que interessante, se você estudar a Bíblia realmente, a Bíblia é focada para a igreja, não para as igrejas. Olha só que interessante, o apóstolo Paulo vem falar para nós, vem nos ensinar. Gálatas 1, do 6 em diante, ó.
Estou admirado de que tão depressa passei daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos, há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Ó. Mas ainda que alguém, nós, ou um anjo baixo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anatema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebeste, seja ele excomungado. Atos Apóstolos 2,42, ele perseverava na doutrina dos apóstolos. Sobre ti, Pedro, edificar uma igreja, que é a coluna central da verdade, sem ruga, sem mancha, sem qualquer nenhum defeito. Mas é um evangelho só. Em 1 Coríntios ali, do 1 ali, 15, do 1 em diante, seja meus imitadores, que eu sou imitador de Cristo. Olha só que interessante. E tem que manter a integridade do evangelho que foi anunciado. Por Pedro, por Paulo, por Tiago, por João. Tem que ser a integridade do mesmo evangelho. O mesmo modo de pensar, o mesmo modo de falar, o mesmo modo de pregar, o mesmo modo de orar. Onde está isso? Em 1 Coríntios 1,10. Unidade. O apóstolo Paulo fala que tem que estar todos na mesma unidade. Que a verdade está na igreja, que é a coluna central da verdade, 1 Timóteo 3,15, que é o baluarte, que foi edificado pelos apóstolos. Os apóstolos é a coluna da igreja. Gálatas ali, 2, 9 em diante. Que interessante. O fundamento está ali nos apóstolos. Cristo a cabeça, os apóstolos corpo místico, que edificaram a igreja. Cristo morre na cruz nessa igreja, mas tem que ter alguém que vai edificar essa igreja, que vai anunciar os apóstolos. Porque ele pregou ali, ele profetizou. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Te darei a chave do reino do céu. O que ligar aqui, que está ligado lá, o que desligar aqui, desligado lá, Pedro. Apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta meu cordeiro, apacenta minhas ovelhas. Desceu, aliás, apóstolos, o Espírito Santo. Pedro começou a ficar louco, ficou embriagado, cheio do Espírito, começou a anunciar, começou a proclamar. Começou a edificar a igreja. E os apóstolos com eles. Essa é a riqueza, meu irmão. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. A minha igreja, Pedro, eu edificarei. Sobre ti, sobre os apóstolos. Uma igreja que vai repreender, uma igreja que é santa, sem ruga, sem qualquer defeito, porque o fundador dela é santo. Morre na cruz e nasce. E os apóstolos chegaram à santidade. Morreram pela igreja. Pedro foi pregado de ponta cabeça. Apóstolo Paulo, decapitado. João Batista, decapitado. E você quer seguir essa igrejinha aqui? Os caras não deram nem sangue. Surgiu pela a mídia, pelo um herege que se revoltou contra a igreja, em vez de edificar a igreja, fundou sua própria igreja, sua própria ideia. Para você dar ouvido hoje, dia. A igreja primitiva ali está reunida. Cenáculo. O porta-voz, a mãe da igreja, que deu à luz a arca, a nova arca, os apóstolos. Um só Espírito e a sua noiva. Para mostrar a riqueza da nossa igreja. Sim, tem muita coisa errada, tem. É homens. A igreja é santa, sem ruga, sem qualquer defeito. Quem diz isso aqui é a Bíblia. 1 Timóteo 3,15, coluna central da verdade. Efésios 5,27. Seja louvado o Senhor, glória a Deus, sou missionário Servo Roberto. É um estudo rapidinho aqui para a gente entender o que é sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Glória a Deus, aleluia. Seja louvado o Senhor.